continuar falando a respeito do momento de inércia, tá? Mas antes de a gente começar, eu queria corrigir um erro meu muito feio, que foi que eu fiz esse cálculo do centro de gravidade para essa figura, e eu fiz o cálculo todo chamando essas distâncias aqui de x. Na verdade, se a gente vê, é uma distância vertical que está no sentido do eixo y. Então, essas distâncias são y, tá? Então, o valor que a gente encontrou no final desse exercício foi um valor de y, tá, gente? Y barra. Desculpa mesmo, tá? Aqui, né, 5,69 é o y barra, tá? O valor de x aqui, do centro de gravidade, ele é zero, tá? Por causa da simetria que eu tinha explicado para vocês, porque a gente não tem uma distância horizontal, né? Porque assim, a metade desse retângulo aqui, né, vai dar bem em cima desse eixo, ou seja, zero para x, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um deslocamento do CG em relação em cima do eixo y e não do x. Então, o x, ele é nulo, né? Quem varia é o valor de y, tá? Desculpa mesmo, tá, gente? Foi um erro muito grave, tá? E eu queria corrigir isso, tá? Então, esse valor aqui é o nosso y bar e não o x bar, tá? O x barra, ele que é o zero nosso, tá bom? Desculpa mesmo por esse erro, ok? Então, a gente vai explorar mais a respeito disso, porque a gente vai fazer um exemplo de momento de inércia, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplozinho, né, de momento de inércia. Então, a gente tem uma figura de uma seção transversal de uma viga em T. E pede para a gente determinar o centro de gravidade, o momento de inércia em relação ao eixo XCG, tá? E o momento de inércia em relação ao eixo X e o raio de giração. Então, aqui está a configuração da nossa figura. As medidas estão em centímetros, tá? E aqui, ó, o detalhe é que já veio dividido a figura. Então, a figura é um T. Perceba que há uma simetria, né? Se eu colocasse o eixo Y passando aqui, bem no meio aqui, ó, onde está esse CG aqui, ó, eu teria simetria dessa imagem, né? Por isso que ele pede sempre o momento de inércia, né, em relação ao eixo X, tá? Justamente por causa dessa simetria dele, ok? Bom, dito isso, né, a gente vai determinar a posição do CG, né? Então, aonde está localizado esse CG? Então, a gente vai calcular esse valor em relação ao eixo Y, tá? Por quê? Por quê, professor? Porque, como eu disse aqui no início da aula, tá? Esse CG, ele vai estar em cima desse eixo Y, tá? Como se o eixo Y estivesse aqui, ele vai estar em cima do eixo Y, né? Ele não vai deslocar na horizontal, tá vendo? Ele vai ficar aqui em cima, tá? Do eixo Y. Então, a gente vai procurar as distâncias verticais, tá bom? Então, vamos lá. A gente dividiu aqui em 3 figuras retangulares, porque são figuras que a gente conhece. A gente não sabe calcular uma área de um T, né? A gente precisa segmentar essa figura para a gente conseguir achar os valores, por exemplo, de área, determinar, né, a posição central dessa figura, para saber a distância até um determinado eixo, enfim, tá? Então, perceba que a figura 1 tem as mesmas medidas que a figura 3. Eles têm de altura 2 centímetros e largura de 3. Então, eles são iguais, tá? Então, eu representei aqui essa figura, elas são iguais, são idênticas, então a gente vai fazer um cálculo só para ela. Para que a gente vai ficar esquentando a cabeça fazendo dois cálculos iguais, né? Então, vou fazer um cálculo só para facilitar. Então, eu vou chamar, vou colocar aqui, ó, figura 1, figura 1 é igual figura
2. 3, né? 3. Então, figura 1 é igual à figura 3. Então, a área da figura 1 é igual à área da figura 2. E a área é base vezes a altura. A base é 3, a altura é 2. Logo, a área é 6 centímetros ao quadrado. Bom, então a gente vai determinar a distância y1, que é igual a y3, né, gente? 3, que é essa distância toda aqui, ó, até o eixo x, que está na base, tá, gente? Essa distância aqui é a distância y1 e y3, que vai pegar bem no centro, que é o ponto central dessas duas figuras, ok? E vão ser as mesmas, tá? Então, como que eu faço isso? Aqui, ó, tá vendo esse valorzinho aqui, ó? Tá bem aqui, ó, essa setinha, que vai pegar na metade desse valor de 2. Então, esse valor aqui é h sobre 2, né, a altura desse retângulo dividido por 2. Então, é 2 sobre 2. Só que eu quero essa distância y1, até o eixo x. Então, eu tenho que somar mais 5 centímetros. Esse 5 já foi dado, tá, gente? É a configuração da figura. Então, 2 dividido por 2, 1 mais 5, 6 centímetros. Esse é o valor de y1, que é igual a y3. Ok. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa para a figura 2. Então, figura 2 é essa figura aí que eu separei das demais, tá? Só para a gente analisar ela separar. Então, a gente vai calcular a área 2. A área 2 é a base 3, que é um retângulo, né? Vezes a altura é a soma de 2 mais 5, que é 7. Então, a minha área... Opa, coloquei errado aqui a largura do retângulo. A largura dele não é 3, tá, gente? É 2. 2. 2. Então, aqui é 2. A base é 2. Então, 2 vezes 7, 14 centímetros ao quadrado. Então, y2 vai ser, tem que pegar, né, o ponto central dessa figura, o ponto central aqui. Então, vou pegar, lembrando que aqui é a altura toda da figura, e eu tenho que pegar essa distância aqui até o eixo x, que é o meu y2. Então, o y2 é simplesmente pegar a altura desse retângulo, que é 7, e dividir por 2. Então, 3,5 centímetros, ok? Então, agora a gente consegue calcular o CG. Como que a gente calcula o CG? Ó, letra A. Vou colocar de outra cor aqui para ficar separadinho. Letra A. CG. Eu sei que o CG, posição em X, vai ser 0, que é figura simétrica. Em Y, que a gente tem que calcular. Como que a gente calcula? A gente vai pegar a área da figura 1, multiplicar pela distância y1, mais a área da figura 2, vezes a distância até o eixo, x, y2, mais a área da figura 3, multiplicar por y3, e dividir isso tudo, essa soma, pela soma das áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3. E vou dizer mais uma coisa. Como eu disse para vocês, a figura 1 e o y1 são iguais à figura 3. Então, eu posso dizer, eu posso simplificar essa formulação dessa forma. 2 vezes a área 1 vezes y1 mais
área 2 vezes y2. Facilita, né, na hora de calcular. Aqui embaixo também, 2 vezes a área 1 mais a área 2. Então, agora eu posso substituir os valores. Área 1 vai ser 6, né? Vezes 6, que é a distância y1, mais a área 2, que é 14, vezes a distância 3,5 centímetros, dividido por 2 vezes a área 1 vezes 2, mais 14. Então, fazendo essa conta, nós temos que obter 4,65 centímetros, ok? Então, essa é a posição do meu CG. Então, se eu voltasse aqui na figura aqui, ó, o meu CG aqui, ó, esse ponto aqui, ele tá a 4,65 do eixo X aqui embaixo, ok? Então, letra A, a gente já fez. A letra B pede o momento de inércia dessa figura em relação a esse eixo aqui, XCG. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Porque nós temos 3 imagens aqui, 3 figuras, né, segmentadas, e a gente precisa encontrar um momento de inércia para a figura toda, tá? Em relação a esse eixo XCG. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vamos segmentar as imagens novamente, figura 1 e figura 3 são iguais, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho todas essas informações, esse 4,65 é o que a gente acabou de calcular, tá? E eu quero a inércia em relação a esse eixo aqui, ok? O que eu tenho de informação de inércia dessas figuras? Eu tenho de informação de inércia dessas figuras que essa figura é retangular. É um retângulo. E se vocês forem naquela tabelinha que eu passei para vocês no slide, vocês vão ver que para o retângulo, né, o I, a inércia XCG da figura, tá, gente? Do retângulo, tá? Esse XCG é o da figura, é como se estivesse passando aqui o XCG dessa figura. É igual a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Isso aqui é do retângulo, ok? Então, eu tenho isso para cada figura de um retângulo, mas não desse em relação ao XCG da figura T. Porque esse XCG se refere à figura T e não de um retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela formulação de cálculo, né, da inércia para um eixo afastado do XCG da figura, tá? Vamos ver como que eu vou fazer isso? Vamos lá, então. Ó, como que eu vou fazer isso? Observe. Vou apagar aqui, tá? E vou deixar esse aqui. Vou escrever retângulo, tá? Só para vocês saberem que é, né, a do retângulo. Vou colocar ret. Saber que a inércia é do retângulo, tá? Eu sei que a figura 1 é igual à figura 2. Vai ser também aqui nesse caso, figura 3, né? Vai ser a mesma coisa aqui. Então, eu sei que a inércia x do retângulo dessa imagem, vou chamar de 1, né? Para facilitar. É igual o da figura 3.
Então, é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Qual que é a base? 3. Qual que é a altura? 2 ao cubo dividido por 12. Isso vai me dar um valor de 2 centímetros a quadro. E para eu conseguir fazer a determinação da inércia por um eixo que está deslocado do eixo de referência da figura, né, que toda figura ela tem um eixo de referência, né, um centro de gravidade de referência, eu tenho que determinar um deslocamento D. Estão lembrados? Então, como esse eixo, né, tanto da figura 1 quanto da figura 3 está passando no mesmo sentido aqui, essa distância é a mesma. Ah, mas como que eu vou calcular essa distância D? Bom, eu tenho aqui, a gente tinha calculado essa distância toda, que era o nosso valor de y1, né, que era igual a y3. Vou chamar esse D aqui de D1, tá, gente? D1 que é igual a D3. E nós temos o valor de y barra, que é o y referente a esse eixo de XCG da figura T. Então, o valor de D1, que é essa distância, que é igual a D3, é simplesmente eu pegar o valor de H1 ou H1 não, Y1 ou Y3, tá? Porque são iguais, e subtrair com Y barra da figura T. Então, eu tenho o Y1, que a gente calculou era 6, menos o Y barra, que é 4,65. Então, nós vamos chegar no valor de 1,35 centímetros ao quadrado. Opa, centímetros ao quadrado não, é distância. Centímetros. Ok. Então, isso aqui é referente à figura 1 e figura 3. Agora a gente vai para a figura 2. Como que a gente vai fazer para a figura 2? Da mesma forma, tá? A figura 2 também é um retângulo, tá? E o eixo dela que passa no meiozinho certinho é esse eixo aqui, ó. Que é o centro dele, que é o CG dele. Então, eu tenho que calcular para a figura 1, para a figura 2, da mesma forma que a gente fez para a figura 1 e 3. Então, eu vou calcular a inércia X da figura 2 em relação ao seu próprio CG, tá? Então, eu vou pegar a base, de novo, aqui saiu errado, desculpa, gente, 2, e multiplicar pela altura ao cubo, 7, dividido por 12, e nós vamos ter um resultado de 57,17 centímetros a quarta. Então, eu vou ter que calcular também uma distância D2. Então, a distância D2 é o seguinte, a gente calculou, a gente viu que esse eixozinho aqui passa no centro dessa figura 2 é o nosso Y2. E a gente tem o Y barra, que é até esse centro de gravidade da figura T, que é o que a gente quer. Então, a distância D2 é essa distância aqui, ó. Essa distância é a distância D2, é essa diferença entre esses dois valores. Então, é simplesmente eu pegar o Y2 menos o Y barra. Vai ser sempre assim, tá, gente? É sempre eu pegando o valor, né, que a gente calculou do CG da figura toda, né, menos o Y barra, né, a coordenada do centro de gravidade da figura completa, tá? Aqui eu tenho o Y2, que é igual a 3,5, né, que a gente calculou anteriormente, menos 4,65. E aí nós vamos ter um resultado de menos 1,15. Ah, professora, deu negativo. Não faz diferença. Ah, eu podia ter colocado 4,65 menos 3,5? Podia. Mas aqui você já tem um padrão, tá?
Que aí você sempre vai pegar esse valor, né, de y2, y1, enfim, da figura referente, menos o valor da coordenada dessa figura toda, né, o y do centro de gravidade, o y bar ou o x bar, tá? Não importa se vai dar negativo, sabe por quê? Porque na fórmula que a gente vai utilizar para determinar a inércia da figura T, até colocar aqui, ó, inércia da figura T, que é a figura toda, tá? Isso é importante ficar claro para vocês. Da figura T, né? Da viga T, né? Vai ser I, X, C, G, tá? Aqui lá na equação ele era barra, vou deixar a barra só para vocês entenderem. Vou pegar a inércia X1 da figura 1, mais a área da figura 1 vezes o D1 ao quadrado, mais a inércia X2 da figura 2, mais a área da figura 2, vezes esse deslocamento, né, até o eixo XCG da figura T ao quadrado, mais a inércia da figura 3, mais a área 3, vezes essa distância de 3 ao quadrado. Ok? Então, a suma, né, da inércia mais a área da figura vezes esse deslocamento ao quadrado, a soma de cada uma das figuras que a gente fez, né, dessa equação, vai me dar o da figura T total. Então, ó, só relembrando, esse aqui, essa parcela é igual à parcela 3, porque essas duas figuras eu já provei para vocês que elas são iguais. Então, a inércia em relação ao centro de gravidade da figura T, né, ou seja, em relação ao eixo XCG da figura T, vai ser, vou colocar 2 aqui, tá? 2 vezes essa parcela, porque essa parcela aqui é igual a essa, tá? Então, só multiplicar por 2, ok? Então, a inércia dessas figuras, né, da figura 1 e 2, 1 e 3 é 2, mais a área, que é 6, vezes D1 ou D3, deixa eu só subir aqui para vocês verem o valor, que foi que a gente encontrou, 1,35, então 1,35 ao quadrado, mais o da figura 2, desculpa, gente, que deu 57,17, mais a área dessa figura, que é 14, vezes o valor de D2, que deu negativo, deu 1,15 ao quadrado. Fecha para... Então, perceba por que esse negativo não faz diferença. Porque essa parcela vai ser levada ao quadrado e, consequentemente, ele vai se tornar positivo. Então, não faz diferença se esse valor é positivo ou negativo, esse valor de D, tá, gente? O resto, ele sempre vai ser positivo, tá? Então, esse valor de inércia para o eixo XCG da figura T vai ser igual a 101,55 ou 56, se vocês preferirem, em centímetros a quarto, ok? Então, esse é o nosso resultado, né, do momento de inércia em relação ao eixo XCG da figura T, tá? Isso é importante destacar. Bom, vamos para a próxima, para o próximo, né? Letra, né? Porque a gente já fez esse cálculo aqui da letra B, agora falta o da letra C, que é a gente calcular a inércia em relação a esse eixo aqui. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui.
Eu vou ter que calcular novamente, da mesma forma, a inércia em relação a esse eixo aqui que passa no centro dessas figuras, figura 1 e figura 3, né? Ou seja, a figura 1 é igual à figura 3. Eu quero encontrar a inércia para esse eixo aqui, tá? Então, vou calcular a inércia x1, que é igual a x3, da figura retangular em relação a esse eixo aqui, tá? Essa inércia em relação a esse eixo passa no centro deles. A gente já calculou, não vou repetir isso, 2 centímetros a quarta, tá? Então, vou utilizar aquela mesma fórmula, tá? Do retângulo. Base vezes a altura a terceira dividido por 2. Isso vocês têm que ter aí na tabelinha, tá? Isso não precisa decorar, não. Tá na tabela. Então, como que eu vou calcular o valor de D? O valor de D, gente, é essa distância aqui, ó. Qual que é o valor de D? D1. É o mesmo valor de Y1, né? D1 é igual a D3, que é igual a Y1, ou Y3, que é 3, opa, 3 não, que é igual a 6, né? 6 centímetros. Ou seja, né, eu pegar aqui, dividir, né, 2 por 2, né, que eu tenho que pegar metade dessa distância aqui, né, aqui até lá embaixo, né, ou seja, somar com 5, né, 2 dividido por 2, 1, mais 5, 6, então vai dar essa distância, ok? Vamos fazer o mesmo processo para a figura 2. De novo, eu errei aqui essa largura, gente, desculpa, tá? 2 centímetros. Então, olha só, eu tenho que fazer da mesma forma. Calcular, né, em relação ao eixo central dessa figura, né, a inércia, que a gente já calculou isso, deu 57,17 centímetros a quarta, tá? Então, referente a esse eixo. Então, eu tenho que calcular esse deslocamento, né, essa distância entre esse eixo ao eixo que eu quero calcular, que é o D2, que é simplesmente igual ao Y2, que era a metade da altura dessa figura, ou seja, 7 dividido por 2, que dá 3,5 centímetros, ok? Então, a gente repete, né, inércia em relação ao eixo X da figura T. Então, a figura toda. Então, vou calcular aqui, ó. A inércia de X da figura T vai ser igual 2 vezes, né? Já expliquei por quê. Figura 1 é igual à figura 3. X, né? 1, mais a área 1 vezes D1 ao quadrado, mais figura 2, né, inércia da figura 2, mais área da figura 2, vezes D2 ao quadrado, ok? Então, agora é só substituir os valores para determinar essa inércia. Então, substituir aqui, x é inércia da figura 1 e da figura 3 é 2, mais a área que é 6, vezes 6 ao quadrado, mais inércia da figura 2, 57,17, mais a área, que é 14, vezes a distância, que é 3,5 ao quadrado. Fazendo essa continha toda, não esqueça de multiplicar por 2 essa primeira parcela, tá, gente? Isso é importante. Esse valor de inércia vai ser igual a 664,67 centímetros a quarta. Então, esse é o valor final para esse eixo X, ok? Então, essas
foi o cálculo para a inércia. E aí, a gente conclui a letra C, porém, ele pede o raio de giração, tá? Que eu não coloquei, em relação a esses eixos que a gente calculou. Eixo XCG e eixo X, tá? Para essa figura toda, né? Ou seja, para a figura T. Então, o raio de giração, na verdade, tá? Eu falei para X e para XCG, a gente sempre calcula em relação ao centro de gravidade da figura, tá? Então, a gente sempre calcula em relação ao CG da figura, tá? Nunca a gente calculou para esse daqui. Eu falei, mas falei bobagem, tá? A gente nunca calculou para esse daqui. A gente sempre calcula para o XCG, tá? Por quê? Porque é ele que é a referência final da figura. Porque esse eixo X, eu posso trazer um outro de uma outra forma, uma outra posição, né? Eu posso trazer esse eixo X, por exemplo, deslocado aqui para baixo. Então, ele não é muito referente à figura em si. E o raio de giração, ele tem que ser referente à figura, tá? É uma propriedade da figura. Então, a gente sempre pega ele em relação a esse XCG, tá? Porque aí ele fica da figura, tá? Ele fica sendo propriedade da figura, ok? Então, sempre quando tiver esse raio de giração, calcula em relação ao centro de gravidade da figura, tá? Lembrando que essa aí é uma figura T. Então, como que eu calculo o raio de giração, tá? Vou colocar aqui, ó. Raio de giração. O raio de giração, a gente calcula da seguinte forma. Eu vou calcular o I, que é a representação de raio de giração, para o X, CG. E ele é a inércia, que a gente calculou em relação a esse eixo, CG, da figura, tá? Toda, dividido pela área da figura T. Então, isso tudo dentro da raiz. Então, eu tenho a inércia em relação ao o XCG, que foi o que a gente calculou anteriormente, aqui, ó, 101,55, 101,55, dividido pela área da figura T, que é a soma da área 1, que é 2, ó, gente, 2 não, que é 6, da figura 1, que é 6, mais a figura 2, que é 14, mais a figura 3, que é 6 também. Então, isso tudo dentro da raiz. Então, o raio de giração, nesse caso, ele vai ser igual a 1,98 centímetros, ok? Esse é o raio de giração. Certinho, gente? Então, a gente calculou a inércia em relação ao centro de gravidade da figura e a inércia em relação ao eixo paralelo, ok? E também o raio de giração. Então, na próxima aula, a gente vai fazer mais exercícios sobre isso, tá? A gente vai fazer mais exemplos, não se preocupe com isso. E vocês já podem começar a fazer a lista de exercício, ok? Então, até a próxima aula.